Olá, queridos. Hoje no Bíblia Todo Dia, Jó capítulos 37 a 39. No capítulo 37, ao final do discurso de Eliú, esse um dos 4 amigos de Jó, o mais jovem. E ele fala acertadamente muitas coisas, que Deus não é injusto, senão não seria Deus, nos capítulos anteriores, que Jó precisa entender, aliás, ele não compreende o que está acontecendo, mas não pode de alguma forma questionar, nem questionar a Deus, porque Deus é perfeito. Então, o tempo todo Eliú está enaltecendo a Deus e mostrando para Jó que a gente é homem, a gente não é ninguém, Deus é perfeito. Isso é tão precioso que no capítulo número 37, o tempo inteiro Eliú está puxando a criação ao centro da conversa entre ele e Jó, para que através daquilo que Deus criou, a gente possa perceber a grandeza de Deus. É isso que ele está falando então com Jó. E inclusive ele diz assim coisas poderosas sobre Deus, verso 16, Jó, Deus é perfeito no conhecimento. Olha como Eliú se refere ou se trata a Deus. Deus é perfeito no conhecimento. Então fique tranquilo, Jó. De alguma forma ele sabe o que está acontecendo com você, ele sabe o que te sobreveio e saiba que ele é perfeito. Uma outra coisa poderosa, diz no verso número 22, em Deus a tremenda majestade. O tempo todo Eliú de alguma forma está enaltecendo, glorificando, fazendo Jó ver Deus como ele realmente é, que a gente muitas vezes não compreende mesmo, a gente é limitado. O que é o homem? O próprio Eliú disse para Jó, Jó, sabe o que é o homem? O verso 21, o homem não pode olhar para o sol. Jó, a gente não pode nem olhar para o sol direito quando o céu está limpo, que a gente não consegue e a gente de alguma forma quer questionar Deus. A gente não pode. E é isso que o amigo de Jó está tentando explicar para ele. E aí o verso número 23 diz uma outra coisa muito maravilhosa. Quanto ao Todo-Poderoso, não conseguimos compreendê-lo. Essa é a conclusão então do discurso de Eliú. Ó Jó, a gente é homem, a gente não consegue nem olhar para o sol direito. E quanto a Deus, sabe de uma coisa, a gente, por mais que tente, a gente não pode, a gente não consegue compreendê-lo. Ele é grande em poder, em justiça e pleno de retidão. Ele não oprimiria ninguém. Então, olha a conclusão do discurso desse amigo de Jó. Deus, ele é perfeito. Deus, ele é extraordinário, tem uma tremenda majestade. Deus, a gente não pode compreendê-lo e ele é justo, ele é poderoso e ele é reto. Olha que coisa mais interessante, não tem como haver injustiça em Deus, erro em Deus. E aí então Eliú diz assim, ele não oprimiria ninguém. Jó, fique tranquilo, Deus não é teu inimigo. Deus não está judiando de você. Isso que está acontecendo com você, fique tranquilo, não se trata de injustiça da parte de Deus. Saiba que Deus não é capaz de alguma forma de agir injustamente. Essa é a conclusão então do discurso desse amigo e aí então cabam todos os seus argumentos. E no capítulo número 38, de uma forma fantástica agora, mais alguém agora vai falar. E esse alguém não é um dos 4 amigos de Jó, não é a sua esposa que já falou, não é nem mesmo Jó. Quem agora entra em cena para falar com Jó é o Criador de todas as coisas, o autor da vida, o Rei do Universo. Capítulo número 38, verso número 1 diz que depois disso, depois que todo mundo falou, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Olha que coisa mais interessante, agora Deus se revela, Deus se manifesta para Jó, para falar com ele. Não foi através de um sonho, não foi através de uma revelação, não foi através de uma palavra de conhecimento, através de um texto bíblico porque não havia. Deus se manifesta a Jó numa tempestade. Olha que coisa interessante, o texto diz redemoinho, que também é uma tempestade. No meio de uma tempestade, Deus fala com Jó e Jó ouve a Deus. Olha que coisa mais poderosa que está acontecendo agora no final do livro, onde por toda a extensão do livro de Jó é o que Jó sempre pleiteou. Deus, fale comigo, me explique o que está acontecendo. Se eu tenho algum pecado, me fale quais são os meus erros. Mas a minha própria consciência não me acusa de nada. Então, ou o Senhor me julga ou me justifica. O tempo inteiro do livro, Jó está dizendo isso, mas agora Deus aparece para ele e se manifesta. E olha o que Deus fala. Verso número 2. Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Quem é esse que questiona
as minhas ações? Olha o que Deus está falando. Verso número 3. Agora prepara-te como homem, porque te perguntarei e tu me responderás. Então Deus aparece nessa tempestade para Jó. Ali está chovendo, descendo água, raio, trovão. Jó deve estar tremendo as pernas. Imagine a situação. E Jó ouve Deus falar com ele. Agora, como homem, me responda o que eu vou te perguntar se você consegue. E então Deus começa a falar sobre a terra, sobre, você sabe a extensão da terra? Você sabe quantos quilômetros ela tem de extensão? As estrelas do céu, o sol, você sabe como que funciona o mar? Você que estabeleceu limites sobre o mar até aqui vem e daqui não ultrapasses, sobre o dia, sobre a noite, sobre a madrugada, a aurora, sobre o mar, a morte, o abismo. Você consegue me responder sobre essas coisas? Qual é a largura da terra, como diz o verso número 18? Qual é a diferença da luz e das trevas e os seus caminhos? Qual é a diferença do relâmpago, do trovão, da chuva? Quem é o pai da chuva? Quem gerou o orvalho, como diz o verso número 28? Qual é a diferença do gelo com a geada? As constelações, você sabe quando elas aparecem? Quando você chama elas aparecem? Olha que coisa mais interessante. Você deu entendimento ao meteoro? Olha quantas perguntas que Deus está fazendo para Jó nesse capítulo número 38. Pergunta então sobre a leoa, sobre os leões, sobre que clamam a Deus por alimento quando estão famintos. Então o tempo inteiro no capítulo número 38, Deus está perguntando para Jó se ele é capaz de explicar a criação. Deus está, você quer questionar então as minhas ações? Você quer questionar os meus atos? Então vou fazer o seguinte, eu vou te fazer algumas perguntas e me responde se você é capaz. Então, você é capaz de explicar aquilo que eu criei? Olha que é isso que consiste o capítulo número 38 o tempo todo. Me explica então o gelo, de onde vem? Como que ele se forma? Quem colocou limites no mar? A morte, aonde eu encontro? Já foi no profundo do abismo? Já foi na profundeza dos mares? E realmente Jó, de alguma forma, não tem resposta para essas coisas. E no capítulo 39, Deus vai continuar então se manifestando nessa tempestade, falando com Jó e Jó ouvindo o tempo todo. Só que no capítulo 39, Deus não mais pergunta para Jó se ele é capaz de explicar a criação, mas no capítulo 39 agora ele vai perguntar se Jó é capaz de cuidar e de saber sobre a criação. Jó, já que você não sabe me explicar sobre a criação, então você sabe supervisionar a criação? Você sabe me dizer como eles vivem e como cuidar deles? Por isso que no capítulo 39 começa dizendo, tu conheces o tempo de parto das cabras selvagens? Pode observar quando as corças dão à luz? Me explica então sobre o jumento, sobre o asno e por que eles são assim? Me explica sobre o avestruz, por que ele de alguma forma coloca os seus ovos sobre a terra e de alguma forma não choca e não liga para os seus ovos e deixa para ser esmagado às vezes pelos pés e comido por animais? Que os seus filhotes nascem e eles desprezam tanto e há tanta falta de amor ao avestruz em relação aos seus filhotes, como diz o verso número 16, é dura com os filhotes como se não fossem seus, embora o seu trabalho se perca, ela não teme. Me explica, Jó, se você entende por que o avestruz é dessa forma? Por que as aves chocam os seus ovos e o avestruz não? Por que o avestruz não dá amor para os seus filhotes, mas lida com eles muito dura? Como se nem fossem seus. Me explica, já que você é bom entendedor, já que você gosta de questionar as coisas, me explica essas coisas. Então olha que coisa mais poderosa, Deus perguntando isso. Você sabe me explicar sobre a força do cavalo? Quando ele relincha, e é isso impressionante, que ele não retrocede diante das espadas e armas e diante da guerra, o cavalo não retrocede. Deus vai questionando isso, vai perguntando tudo isso. Olha que coisa mais poderosa. E é isso que Deus faz nessa manifestação dele a Jó nessa tempestade. Pergunta se ele é capaz de explicar a criação e Jó não é capaz. E pergunta então se ele é capaz de supervisionar a criação, de dizer como vivem e como cuidar deles, mas Jó também não tem respostas. E isso me impressiona, a resposta que Jó vai dar no capítulo número 40, e é sobre isso que eu queria falar com vocês no próximo vídeo. Para isso, eu quero que você pense um pouco. O que você tem questionado a Deus? Eu sei que as nossas dificuldades e circunstâncias são tão difíceis que faz a gente, às vezes, pensar certas coisas. Mas nunca perca de vista uma coisa. Eu e você que não conseguimos nem olhar para o sol direito.
E o sol foi algo que Deus criou. Coisas simples. Imagine a grandiosidade de Deus, o que Ele não fez. Então saiba de uma coisa, nós somos homens, mas Deus é Deus. Então acima de tudo, acima de todos os teus pensamentos, entenda uma coisa. Permaneça com a tua fé em Deus, em Jesus Cristo, inabalável. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.